Agora o Corinthians enfrenta o Racing pela semifinal da Copa Sul-Americana. Quedás dolido. Hay días que você no acordan en el día cierto y está impreciso, y si la bola entraba, todo el mundo falaría que fuimos avasallantes, que quisimos atacar, que quisimos problemas, y hoy la bola no entró. Nos faltó calma. Yo que esa es la palabra. Nos faltó un poquitito más de calma para un poquitito más ahí de la última bola entrar. Hoy estamos tristes, chateados, todas las sensaciones que a gente puede tener de perder una semifinal de Copa. Teníamos un sueño este grupo tenía un sueño muy grande de llegar a la final. Más de fútbol a veces acontece y tem que seguir. Agora o Corinthians enfrenta o Racing pela semifinal da Copa Sul-Americana na quinta-feira, aqui mesmo na Neoquímica Arena, enquanto o Flamengo encara o Juventude pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado. E também na quinta-feira será sorteado, então, a ordem dos mandos dos confrontos da decisão da Copa do Brasil. Os números do jogo de hoje, tá? Posse de bola, maior do Corinthians. O Corinthians também teve quase o triplo de finalizações. Olha, finalizações certas, 6 contra nenhuma. As grandes chances, porém, só uma corintiana. Foram 20 ações na área do rival e 31 cruzamentos. Zinho, um jogo muito movimentado, com expulsão, com também aí seus lances polêmicos, e falaremos sobre isso já já com a Renata Roel e com a reclamação rubro-negra, mas é assim, com mudanças ousadas do Felipe Luiz também, ou conservadoras, né, André? Mas é assim que o Flamengo chega à decisão, Zinho. Então, assim, teve tudo isso que você falou, mas mais pelas polêmicas, muito pelo que aconteceu no jogo, a expulsão do Bruno Henrique, a opção do Felipe Luiz colocar mais um zagueiro, né, o Fabrício Bruno, e tirar o centroavante no momento que você perdeu o outro atacante. Eu, particularmente, entendi o que o Felipe Luiz pensou, porque o Bruno Henrique, como ele mesmo citou, é um cara que sem a bola se compromete e tem um momento físico muito melhor do que o do Gabigol e do Arrascaeta. O jogador da frente que mais volta para ajudar nessa recomposição junto com o Gerson, com o Pulgar, com o De La Cruz, é o Bruno Henrique. Então, quando ele perde o Bruno Henrique expulso e ele não faz essa mudança, mantém o mesmo time, você ter um jogador a menos e ter nesses 10 que estão em campo, com o goleiro, claro, 2 jogadores que fisicamente, para mim, estão muito abaixo, que é o Gabigol e o Arrascaeta, sem contar que o De La Cruz sentiu também, teve problema físico e saiu, e entrou o Alcaraz. Mas ele pensou o seguinte, eu vou ser sufocado, o Corinthians vai vir para cima, eu vou ter que abrir mão de um desses caras para me recompor e ter uma força física melhor, para fortalecer esse meio campo, e um desses eu deixo na frente com a chegada do De La Cruz e do Gerson. Eu entendi o que ele quis fazer. Muita gente criticou, né? É a coisa do futebol, claro. Se o Corinthians faz o gol, vence, poderia vir uma chuva de críticas. Poxa, tirou mais um atacante, botou mais um defensor. Independente do resultado que acontecesse no jogo, eu entendi por esse lado. Você vê que o Arrascaeta não é o mesmo jogador há muito tempo. Ele fisicamente sofre no jogo. E nesse jogo mais ainda, porque ele ficou muito solitário ali, como uma referência, né, que não é nem a dele. Mas entre ele e o Gabigol, acho que ele ainda fisicamente está melhor do que o Gabigol. Né? O Gabigol tem essa polêmica toda, que o Tite não gostava dele, que o Tite não escalava ele. Mas a verdade é a seguinte, o Felipe Luiz está colocando ele, dando moral para ele, e ele não rende. Ele não joga, ele não consegue se encaixar num sistema, criar situações. E aí eu entendi. O Felipe Luiz, com uma vantagem, vou fortalecer esse meio e tiro um desses caras, e no caso foi o Gabigol, que também não ia conseguir segurar essa bola na frente, não tem a velocidade, não seria o escape, ele não está com essa volúpia. Então ele manteve aí o Arrascaeta, usou o regulamento, tinha vantagem, e no caso do Corinthians foi uma tarde, né, não inspirada. O quarteto ofensivo, Romero, Tales, Yuri Alberto, o próprio Garro, que ainda é o que se movimentou mais, que
ainda tentou criar algo mais, mas foi bem abaixo do jogo anterior. Não produziu, ficou preso nessa marcação do Flamengo. O pouco que produziu não foi chances claríssimas, como o próprio treinador Ramon disse. Foi bem incompetente essa parte ofensiva do Corinthians para pegar um Flamengo que, para mim, ainda não vive o seu melhor momento. Ainda não é um Flamengo totalmente encaixado. Acho que a atmosfera de ter o Filipe Luís deu uma melhorada. O primeiro jogo contra o Corinthians, o Flamengo foi muito bem, poderia ter vencido até demais, mas também teve chances o Corinthians. Mas ainda é um Flamengo que oscila muito. É um Flamengo que ainda não vive o seu melhor momento técnico, principalmente, e fisicamente nem se fala. Acho que é um time que sofre. Agora, tem um cara diferente. Para finalizar, tem um cara que esse sim é diferente. É o Gerson. Está sobrando, ele chama a responsabilidade, ele segura essa bola. Ele é o cara que ainda criou as situações para o Flamengo ainda chegar à frente com a subida ali pelo apoio do Wesley pelo lado direito. Mas fica muito mais para mim uma incompetência do Corinthians não conseguir criar ofensivamente. Fisicamente o Gerson também muito bem, o De La Cruz saiu contundido, não é, André? E as escolhas do Filipe Luís, essas sim tiveram sucesso. A temporada do Gerson é deslumbrante, o jogo que ele fez hoje é monstruoso, porque ele estava na seleção. Ok, ele não jogou contra o Fluminense, e alguém disse, poderia ter jogado, o Fluminense escalou jogadores que estavam atuando por suas seleções na data FIFA, mas ali era uma situação bem diferente. O jogo da semana para o Flamengo era esse. O Flamengo não podia arriscar ficar fora da final da Copa do Brasil e arriscou, porque são coisas dentro de um jogo de futebol que você não tem como prever, não tem como controlar. Um jogador que não é violento, não é mal intencionado, toma boas decisões na maior parte das ocasiões, foi expulso de uma maneira desnecessária num setor do campo em que aquilo não precisava acontecer, uma expulsão indiscutível, né? Pé no rosto, as travas da chuteira do Bruno Henrique acertaram a cabeça do Mateuzinho, levou pontos na região. O Bruno já pediu desculpa, reconheceu o seu erro, foi uma fatalidade, um acidente, cartão vermelho indiscutível e é o lance que poderia ter transformado a partida. A partir dali, duas coisas aconteceram. O Filipe Luís tomou as medidas corretas para o Flamengo não ver o jogo descontrolado e o Corinthians foi testado a mostrar aquilo que ele, por melhor que seja o seu nível de competição, competitividade nesse momento, ainda não consegue fazer, que é criar o seu próprio caminho dentro de um jogo de futebol. Houve momentos no segundo tempo que o Corinthians, com um homem a mais, estava tão desmobilizado e tão nervoso que as oportunidades de ataque surgiram durante um período ali de 10, 15 minutos em contra-ataques dentro de casa, jogando com maioria de homens. Tal era a tranquilidade, e eu digo tranquilidade com, entre aspas, né, porque o jogo é tenso, o jogo é nervoso, mas o Flamengo não se sentiu desconfortável no campo em nenhum momento com um a menos, graças à mudança que o Filipe Luís fez e à qualidade técnica dos seus jogadores. Aí tem uma questão que é paradoxal, falei sobre isso no Linha de Passe. O Flamengo foi criticado a temporada inteira por não ter coletivamente, até agora, mostrado um futebol regular, que se justifique pela qualidade dos seus jogadores, as suas peças individuais. Então, os valores são os atletas. E hoje o Flamengo controlou, entre aspas, o jogo em Itaquera, porque o Corinthians não criou o suficiente para passar a impressão que o gol iria sair. Foram chances esporádicas. Então o Flamengo controlou o jogo porque tem jogadores do ponto de vista técnico absolutamente talentosos, acostumados a grandes momentos, a ambientes como esse, e era um time que sabia o que tinha que fazer. O Corinthians, sim, perdeu uma grande oportunidade por jogar tanto tempo com um homem a mais e não conseguir fazer essa diferença numérica ser vista em campo. Quase não se percebeu que o Corinthians tinha um jogador a mais, e a frase que, para mim, representa a oportunidade que o Corinthians perdeu de ir à final é a explicação do Filipe Luís na entrevista coletiva, quando perguntado qual foi a decisão que você tomou, e a resposta que a gente não vê sempre da boca de um treinador: eu dei a bola para o Corinthians. Ele sabia que dando a bola para o Corinthians, a vida do Flamengo ficaria menos difícil. E foi o que aconteceu. E nem precisou usar aquela expressão, o Flamengo soube sofrer. Nem precisou, né? Não.
Renata Ruel, de volta conosco, Renata, porque depois do jogo, olha só, técnicos, jogadores e dirigentes, principalmente do lado rubro-negro, reclamaram muito da arbitragem. Vamos acompanhar. Vamos lá? Eu acho que teve muita falta desnecessária que foi apitada, acho que amarrou muito o jogo, o que não faz bem para o espetáculo e acabou, querendo ou não, acaba ajudando o Flamengo, porque é o momento que eles estavam, né, com um a menos e precisavam descansar e amarravam o jogo e ganhava tempo. O goleiro que fica desde o primeiro momento, depois da expulsão, ganhando tempo, na minha situação, se o juiz dá um amarelo muito rápido, isso para de imediato. E nem aconteceu o amarelo, né? Eu não sei o que estão reclamando aí de absolutamente nada. Pelo menos o Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. Voltaremos à CBF. Desde o começo do ano a gente está indo na CBF, eu acho que a gente vai até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta, tanto que tomou amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira. O absurdo é o VAR não chamar, o VAR não chegar e pelo menos analisar, e é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. Os árbitros têm um conforto do caramba de ficar dentro da cabine do VAR, um critério para um time e outro para o outro. A intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo, para os outros clubes não. Eles dão um pênalti lá para o Fluminense, pênalti no Pulgar contra o Atlético não é. Não tem o que fazer. A gente já fez mais de 30 ofícios, reclama, não tem o que fazer. A CBF tem todo o conforto, deixa os árbitros com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo. Só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto é que, ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. Sigam a regra. Sigam a regra, por favor. Chega lá na televisão e olha o que está acontecendo realmente. Não se manipulem pelo que estão falando lá em cima. A minha sensação é que é muito fácil, está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. E isso me incomoda. Isso é a única coisa que eu quero, não quero vantagem, eu quero que sejam justos. E pronto. Aí o Felipe Luiz. Vamos lá, temos alguns lances, então vamos bem rapidinho aqui no Sport Center para a gente analisar todos esses lances e reclamações, principalmente do lado rubro-negro. Renata. Vamos lá, Bruno. É complicado você ouvir tanta reclamação assim de arbitragem, porque eu reclamo da arbitragem, não é de hoje. Eu acho que ela erra e erra para todos, mas nós vemos cada vez mais erros gravíssimos e realmente nada melhora, nada evolui. Dentro dos lances que nós temos para analisar hoje, o Flamengo faz um gol logo no início e aí você tem o gol anulado pelo VAR ali depois, que você percebe que no primeiro momento o assistente marca no campo, tá? O VAR tem que checar e ele ratifica o impedimento dado no campo. Eu acho que o primeiro ponto é que quando eles mostram a primeira linha foi traçada de forma errada. O jogador errado, a gente percebe isso e depois eles vão e corrigem. Para mim, o impedimento é visível. Não é aquele lance tão ajustado que você fica na dúvida. Agora, o receio sempre é essa linha mal traçada, essa linha traçada no ponto errado, no jogador errado, que nesse jogo, nesse lance, pode não ter interferido, mas a gente já viu interferir em outros. E esse é um dos problemas da nossa arbitragem hoje, a tecnologia do VAR usada para os fins de impedimento. Uma das maiores reclamações é em relação àquele lance em cima do Arrascaeta. Vamos ver o lance, Renata? E aí você avalia se o jogador do Corinthians deveria ou não ser expulso, como reclama o Flamengo. Renata? Bruno, nesse lance do Arrascaeta, para mim, é importante a gente sempre parar e tirar uma foto mesmo no primeiro momento que o Arrascaeta é puxado. Nesse momento aí, o Arrascaeta ele dá o tapa para dentro do campo e não para a lateral. E aí, quando você vai analisar a hora que ele já está caindo, você fala, tem um jogador chegando na cobertura, e não é isso, é no momento que ele é segurado a primeira vez. Se ele não é segurado aí, ele tinha posse de bola, ele tinha direção do gol,
ele tinha o campo curto por gol, ele ia ficar no 1 contra 1 com o Hugo, e para mim isso, dentro dos 4 elementos que a gente analisa, que é distância, direção, número de defensores, domínio da bola, era oportunidade clara de gol. E para mim o cartão vermelho nesse lance deveria ter sido aplicado sim. Você, no campo de jogo, o árbitro dá o cartão amarelo, e aí é lance pro VAR. Porque no campo de jogo, eu admito, por experiência própria, é muito difícil você definir o ponto exato do momento da falta, que é a hora que você tem que tirar a foto. E aí, no campo de jogo, você pode ter dúvida e aplicar o cartão amarelo. Mas era lance que o VAR, para mim, tinha que intervir, porque era cartão vermelho, era uma oportunidade clara de gol. Então, nesse sentido, a reclamação do Flamengo faz, sim, sentido, né? É uma reclamação com razão. A expulsão do Bruno Henrique, essa foi assinalada corretamente, Renata? Essa foi sim, o André já até falou, e ela realmente é clara a hora que a gente pega a regra do jogo. É jogo brusco grave. Ele assume o risco de machucar o adversário. E não só assume o risco, ele machuca, ele lesiona, o jogador tem até um corte na cabeça. Você tem a questão que ele atinge o rosto, a cabeça do adversário com as travas da chuteira. Ó, essa imagem é claríssima. E aí a gente tem até que elogiar a arbitragem, que não precisou do VAR e expulsou no campo de jogo. A expulsão é claríssima, incontestável, e para mim aí não tem o que discutir. A expulsão é correta, Bruno. Essa acho que não tem discussão mesmo. Mas tem um pedido de pênalti do Flamengo e um lance do Gerson com o Garro. O que você achou, Renata? Esse lance, eu acho que ele é um dos mais polêmicos também. Para mim, eu, Renata, analisando o movimento que a regra fala, se ele tenta ampliar o espaço corporal, para mim não, ele tenta diminuir. A bola vem, um dos elementos a serem analisados, né, que a regra, a orientação pede. A distância curta, né, a velocidade que essa bola vem, então o jogador ele vai disputar a bola, mas a distância do chute do Gerson na mão do Garro é uma distância muito curta. Ele até tenta recolher o braço e não ampliar o espaço corporal. Para mim, isso não é pênalti, mesmo dentro da regra. O problema desse lance é que a gente já viu muitos pênaltis sendo marcados assim no Brasil, né? A arbitragem brasileira já marcou penalidade assim. Mas, para mim, nesse tipo de lance, não há penalidade. Pela curta distância do chute do Gerson até o jogador, e o jogador tentar recolher o braço ao invés de ampliar a hora que essa bola vem. Eu não vejo penalidade. O problema é que a arbitragem brasileira já marcou lances assim, Bruno. A primeira vez que eu vi esse lance, até fiquei com a impressão que o Gerson até tenta jogar a bola em cima do... Você ficou com essa impressão, Renata, do Garro? Eu fiquei. Eu não quis falar isso, Bruno, mas eu fiquei. Você não teve coragem, mas eu tive, Renata. É isso. Eu vou muito na análise da regra ali, sabe? Vamos analisar a regra e tal, não vamos falar da intenção do jogador, mas eu concordo com você, Bruno. Fiquei com essa impressão, não sei se foi essa a intenção dele, mas eu fiquei com essa impressão, porque a gente já viu, né, jogador chegar assim na linha de fundo, na hora de cruzar, dá só uma levantadinha na bola assim para pegar no defensor. O último lance, Renata, é um lance que envolve a falta do Pedro Henrique sobre o Wesley. Esse daí também, não é, André? Essa aí ninguém citou, desculpa, Renata, essa aí ninguém citou especificamente, mas os jogadores do Flamengo na hora, isso aconteceu no minuto 78, o jogo ainda tinha um bom caminho para ser andado, e se o Pedro Henrique fosse expulso, por exemplo, seria 10 contra 10, é claro, o Flamengo numa situação ainda melhor. Esse lance, ele entra muito na questão até de alguns pontos a serem analisados dentro da orientação que a arbitragem recebe. Então você tem um lance de intensidade média para alta, tá? Um pontapé de intensidade média para alta. Essa intensidade média para alta que a gente fala na arbitragem é o cartão laranja, entre o amarelo e o vermelho. E aí, o que eu acredito que manteve o cartão amarelo no lance? Ele pega pé com pé nessa intensidade, nessa força média. Se ele pega, nesse pontapé que ele dá, uma canela, um joelho,
aí para mim seria um vermelho indiscutível. Mas quando você pega o pé com pé, nessa intensidade média para alta, num cartão laranja que a gente fala, normalmente a arbitragem vai puxar para baixo. E aí eu entendo o cartão amarelo nesse tipo de lance. Se ele acerta esse pontapé um pouquinho para cima, aí eu não tenho dúvida que seria cartão vermelho. Rê, obrigado, viu? Boa semana para vocês. Se prepare, porque é semana de decisões na Conmebol Libertadores e também na Conmebol Sul-Americana. Promete, hein? Promete bastante, a gente vai estar junto, Bruno. Beijo, ótima noite. Valeu, tá aí a Renata Ruel, então, trazendo esses lances polêmicos de Flamengo e Corinthians pra gente. É isso aí, galera. Um dia após jogo aí, eliminação do Corinthians na Copa do Brasil. Primeiro jogo 1-0 para o Flamengo no Rio de Janeiro. Segundo jogo, empate de 0-0. O Flamengo consegue segurar o Corinthians na própria casa, na Neoquímica Arena. O Corinthians não jogou mal, porém poderia ter jogado melhor. O técnico Ramon Dias fez aí suas escolhas, suas opções não surtiram efeito. Acho que a gente tem que valorizar também o jogo do Flamengo, que teve a proposta de se segurar, se escorou no resultado feito dentro de casa, e mesmo com um jogador a menos aí, o Bruno Henrique conseguiu se segurar. O Corinthians teve muito mais chances que o Flamengo, atacou muito mais, porém chance efetiva de gol mesmo foi apenas uma, dentro de 16 tentativas de chutes ao gol, contra uma ou duas apenas do Flamengo. Posse de bola bem maior do Corinthians, quase 60% aí em relação à posse de bola do Flamengo. Dominou o jogo, porém não foi efetivo, não conseguiu concluir, os jogadores não se acharam em campo. E uma das notícias aí do GE é que o Ramon Emiliano vem o Corinthians apressado e sem calma em eliminação. Então, para ele aí faltou calma do Corinthians, faltou psicológico. O que você acha? Que foi culpa do Ramon ou foi culpa dos jogadores? De quem foi a culpa? Flamengo segura Corinthians com 1 a menos e vai à final da Copa do Brasil. Brás reclama de som estarrecedor antes de Corinthians e Flamengo. Aliás, reclama demais esse Brás também, né? Ele que disse em entrevista coletiva aí que Corinthians chora demais e disse também que eles vão de novo à CBF, dessa vez para avaliar o caso do Arrascaeta aí, que na visão dele era lance para cartão vermelho, porque o jogador do Corinthians impediu o ataque aí do Arrascaeta. Análise, a notícia do lance, eliminação na Copa do Brasil, escancara a realidade do Corinthians. Aí ele fala muito das condições da diretoria, do background, do que acontece fora das 4 linhas, que acabam, por sua vez, aí refletindo dentro de campo. Beleza, galera? Próximo passo aí do Corinthians é contra o contra o Racing, na quinta-feira, semifinal da Copa Sul-Americana. Vamos ver aqui vem partidas. Então o Corinthians jogou ontem no caso, contra o Flamengo, 0-0. Próximo jogo, Corinthians e Racing, às 21h30. Primeiro jogo na Neoquímica Arena, segundo jogo lá. Então o Corinthians vai ter mais uma oportunidade aí de conquistar um título. Dessa vez um título que o Corinthians não possui ainda na prateleira, que é a Copa Sul-Americana. Então o Corinthians vai com tudo para cima, assim. Não existe mais a possibilidade de Copa do Brasil. Então o Corinthians luta em 2 frentes agora. Permanecer na Série A do Brasileirão e o título, tão almejado título que iria coroar o ano do Corinthians, né, nesse ano de 2024, que é o título da Copa Sul-Americana, que vai carimbar o passaporte do Corinthians para a Taça Libertadores da América do ano que vem. Vai render uma boa grana para os cofres corintianos e uma taça aí para a sala de troféus do Corinthians. Então vamos com tudo para cima do Racing, para cima buscar esse título continental. E aí segunda-feira temos Corinthians e Cuiabá, ou melhor, Cuiabá e Corinthians, porque vai ser na casa deles. E o Corinthians está embolado agora, tem muito time embolado ali, tentando fugir da zona do Z4, isso é bom. Antes tinha 3 ou 4 times, agora deve ter uns 6 ou 7 times que têm possibilidades reais de entrar
na zona do rebaixamento, e aqueles como o Corinthians, por exemplo, com chances muito reais de sair agora, só depende dele. Só depende dele. Nem todos os times vão ganhar. A maioria vai empatar ou vai perder. Então o Corinthians ganhando do Cuiabá, que é concorrente direto, muito provavelmente, praticamente certeza, vai sair da zona de rebaixamento, e agora só depende do Corinthians. Então foco total agora no Brasileiro, e por que não também na Copa Sul-Americana, né, pessoal? E aí na quinta-feira, segundo jogo, lá no estádio do Racing. E depois Corinthians e Palmeiras, mas isso é assunto para outra novela, não é mesmo, pessoal? Beleza? Essas são as partidas do Corinthians, e essa é a classificação no Brasileiro do Corinthians, que ocupa o 17º lugar, ali com 32 pontos. Vejo que se ganhar do Cuiabá, vai a 35 pontos, então ele pode chegar aqui em cima, em 12º lugar, na zona de classificação aí para a Sul-Americana do ano que vem. Então, para você ver como tem muito time embolado aqui, pessoal. Muitos podem cair, outros podem subir, e agora só depende do Corinthians, beleza? E para você que não é inscrito no canal, se inscreva logo abaixo aí, curta, compartilha e comenta para receber mais notícias aí do nosso todo-poderoso Timão. E vai, Corinthians!